Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Gerson Domingos, presidente da Assembleia Legislativa. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar o Dr. Hudson e a doutora Ariadnes por este evento, numa quinta-feira à noite. Eu tinha dito ao cerimonial, quando consultado, se faria uso da palavra, e eu disse que não. E esse era o meu propósito mesmo, porque a minha vinda aqui é me solidarizar com esta medida, né, do Ministério Público, de todas as instituições que apoiam este evento. Mas o caminho, no meu ponto de vista, tomou um rumo um pouco diferente. Talvez os senhores e as senhoras que aqui estão não sairão contentes com o que eu tenho a dizer. Parece-me que a atribuição disso tudo é da classe política estadual. E ela não é bem assim. Nós, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, temos preocupação e temos responsabilidade com a vida de todos. Brancos, negros, índios, enfim. E as medidas que o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm tomado em relação a tentar solucionar um problema social muito sério, que são as etnias indígenas, elas não são propagadas, então, nem tão pouco divulgadas, e assim não deve ser feito, porque nós estamos no mandato a ser cumprido, na obrigação de atender a nossa sociedade. Doutora Ariadne, eu, o deputado Petila, e o deputado Kemp não esteve presente, me perdoe, Kemp, por medo de avião, numa audiência marcada através do senador Delcídio do Amaral, com, então, atual ministro da Justiça. O ministro nos recebeu e demonstrou uma preocupação bastante grande com a situação do nosso Estado, com o pavio deste barril a implodir muito curto. E disse ao ministro, estamos prestes a derramar sangue no Estado de Mato Grosso do Sul. Não importa se do índio, se do branco, de quem quer que seja, mas estivemos muito perto disso. O ministro nos solicitou que levássemos até ele quais as aldeias homologadas e as não homologadas. Qual o número de habitantes de cada aldeia e qual a extensão territorial de cada aldeia. Ora, se as terras indígenas são terras da União, como que a União vai mandar recurso para comprar a sua própria terra? É impossível, a Constituição nos permite. Foi discutida, então, a possibilidade de criar um fundo específico para que o governo federal remetesse os recursos para o Estado de Mato Grosso do Sul, através desse fundo, e o Estado fazer a aquisição das terras para atender as comunidades indígenas. Tudo que o ministro nos solicitou já está em suas mãos. A Assembleia Legislativa elaborou o projeto de lei, aprovado foi e sancionado pelo seu governador. Portanto, o Mato Grosso do Sul está em plenas condições de receber os recursos do governo federal para que este problema social não mais continue afligindo a todas as etnias. Mas eu me pergunto, será que o problema das crianças indígenas é uma extensão de terra? Será que não é a falta de atenção daqueles que têm responsabilidade de tutelar as crianças e os índios? Será que este órgão do governo federal não está na figura somente de fazer política e usando as etnias como massa de manobra? Se assim for, eu não posso aceitar. Eu vejo que talvez esta campanha de invasão, de extensão de terra, não seja a solução, e sim dar qualidade de vida às pessoas, aos índios, como todos nós brancos temos. Escola de qualidade, oportunidade do mercado de trabalho, educação, enfim. Inseri-los no mercado de trabalho. Não porque é índio tem que viver como animal. Ele é índio, o negro, o branco, todos têm direito de viver com dignidade. E diria para a senhora, se lá, na aldeia dos Caduel, no município de Porto Mutinho,
que tem 530 mil hectares de terra aproximadamente. Existe esse estado de miséria? Será que é a extensão territorial que está faltando? Ou falta atenção da FUNAI? Ou falta atenção do governo federal? Ou falta quem verdadeiramente tem a intenção de cuidar desse povo? Eu me recordo ainda, quando nem pensava na minha vida em ser deputado. Não passava pela minha cabeça e eu queria sobreviver. A minha aptidão sempre foi a pecuária, sempre foi o campo. E eu era arrendatário no Campo dos Índios, procurador. Numa atitude ilegal, eu arrendava as terras dos índios Caduel, como 108 proprietários mais arrendávamos. A nossa receita que nós pagávamos os índios gerava, então, naquela época, $1 milhão por ano pago a cada família no direito da sua extensão territorial. Me recordo muito bem, era 6 hectares por uma res, não me lembro mais os valores. Mas o valor era muito significativo. E eu achei que eu podia agregar o meu conhecimento às famílias indígenas e para ali promover um projeto agrícola interessante. Nesta aldeia, nesta área de 530 mil hectares, tem uma mata que chama Mata do Soldado. A senhora procura, os senhores procuram no Brasil se existe uma qualidade de terra melhor do que a terra desta área que eu estou me referindo. Não existe. A FUNAI remeteu lá à aldeia dos Caduels um trator de esteira Caterpillar D8 que nunca foi usado. Esse trator se tornou uma cachopa só de marimbondo. A intenção era que nós, os proprietários arrendatários, pudéssemos disponibilizar de recursos para transformar esse trator como um operador de serviço, e os recursos arrecadados seriam de investimentos em beneficiar esta terra e criar ali uma política agrícola que hoje, com certeza, nós teremos mais de 50, 100 mil hectares produzindo lá na área dos Caduel. Um cidadão, antropólogo ou indigenista, não me lembro bem, me recordo bem do seu nome, no pronunciamento aqui, quando aqui esteve a ministra Calmon, eu citei este fato e volto a citar. O Ministério Público Federal já me citou 4 vezes para que eu prove o que eu disse. Enquanto às vezes o Ministério Público procura saber sobre denúncias anônimas, e esta não é anônima, é minha, pessoal, e vou insistir sempre, não tenho nenhum receio de dizer, esse cidadão chamado Alain Murro provocou a FUNAI, provocou o Ministério Público e impediu os índios de um programa agrícola dentro da sua propriedade. E ainda está lá, as 530 mil hectares, intocável, e os índios vivendo num estado de miséria. Quero aqui convocar todos aqueles que verdadeiramente têm intenção de solucionar esse problema, seja branco, seja índio, seja do PT, do PMDB, do PSDB, para que a gente regresse novamente a Brasília, numa audiência com o ministro da Justiça, para saber, então, por que medidas ainda não foram tomadas para solucionar um problema social grave no Mato Grosso do Sul, que poderia servir de exemplo para todo o Brasil. Muito mais do que isso. Por quê? As terras confiscadas pela Justiça, através do narcotráfico, como sugerir isso para o ministro, terras devolutas, não possam ser transformadas em instrumento ou moeda de troca com os proprietários das áreas contínuas das aldeias? Com toda certeza que isso seria possível. Não, leiloa-se essas áreas, não se sabe o destino desse dinheiro, claro que não é desviado através de corrupção, muito pelo contrário, mas eu diria, se eu sou proprietário de uma área contínua aldeia indígena e me propõe a troca por uma outra área com uma pequena vantagem, eu entrego a minha área para estender a área indígena e continuo na minha atividade sem maiores problemas. Estas áreas não são aproveitadas para esta finalidade. E não só isso, muitas outras alternativas, e eu, deputado Kemp, já discutimos e debatemos na Assembleia Legislativa, procurando soluções, levando sugestões ao governo federal, mas nós não somos ouvidos. Portanto, o Mato Grosso do Sul, os senhores e as senhoras que aqui estão, está pronto e preparado para quando o pai, que tem responsabilidade do cuidado das crianças das etnias indígenas, tomar as providências, nós aqui estaremos
cuidando, juntamente com o Ministério Público Estadual e o Federal, para que realmente seja aplicado com respeito e dignidade e transparência o dinheiro do governo para dar melhor qualidade de vida às famílias indígenas. Meu muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora Tânia Mara Garibe, secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, neste ato representando o excelentíssimo senhor André Putinelli, governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Doutor Ariadne, doutor Hudson, que nos convocam e fazem esse chamamento para esse importante debate. Dizia há pouco que já está tarde, mas que nunca é tarde para a gente refletir e colocar de forma ordenada uma política específica e ações claras a serem realizadas com as crianças e adolescentes indígenas. Em seus nomes, cumprimentam todas as autoridades aqui já nominadas, que estão à mesa ou que estão nesse plenário. Quero cumprimentar toda a comunidade indígena pelo seu dia. Não é só o índio que tem dia, a mulher tem dia, o negro tem dia, e todos aqueles que ainda precisam de dia, é porque ainda nós precisamos chamar a atenção de algo. E quero cumprimentar as lideranças indígenas que aqui falaram, mas muito especialmente, respeitando o meu gênero, quero cumprimentar a comunidade indígena em nome da cacique Enir, da aldeia de Campo Grande, da aldeia Marçal de Souza, e todas as mulheres, seus filhos, suas crianças, e também os homens lutadores e guerreiros. Esse debate, ele vem num momento extremamente importante, porque nós precisamos ter muito claro, acima de tudo, que quando o ECA foi concebido, há um bom tempo atrás, ele falava da criança e adolescente brasileira. Não importava se ela fosse negra, branca, índia, amarela, não importava. Nós estamos tratando o estatuto para todas as crianças brasileiras. Não importa se elas estejam na zona rural, se elas estejam na zona urbana, se elas estejam em aldeias, em distritos, em comunidades, em patrimônios, nos acampamentos, nos assentamentos. O estatuto é para todos. E acho que a nossa representante do CONANDA aqui pode, junto com o nosso representante do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, corroborar essa situação. Mas a verdade é que nós precisamos achar um caminho para realizar essa situação, e quando eu falo como gestora estadual, representando aqui o governo estadual, mas nós temos gestores municipais aqui presentes, e também temos representações do governo federal. Hoje à tarde toda nós discutimos qualificação para a comunidade indígena, porque responsabilidade pela criança e adolescente, acima da responsabilidade das políticas públicas, é responsabilidade dos seus pais e das suas mães. E, por isso, nós precisamos prepará-los para assumirem essa responsabilidade. Lógico que, com relação à comunidade indígena, o Estado, as figuras dos 26 entes, elas atuam complementariamente nas políticas públicas, já que existe um comando, e a própria Constituição define claramente quem é responsável por nos dar este norte. E nós aguardamos essa situação. Mas é importante que vocês saibam que, quando nós assumimos em 2007, nós encontramos uma série de índiozinhos nas unidades de internação, já passado o prazo de defesa e da saída deles das unidades de internação, mas eles não tinham advogados para defendê-los e para atuar na sua saída das unidades de internação. Nós agimos rapidamente em parceria com o governo federal e propusemos, não sei se a doutora Ariadne lembra nessa época, de uma capacitação para os conselheiros tutelares dos 30 municípios do estado de Mato Grosso do Sul que não sabiam como lidar
com as questões de violação de direito da criança e adolescente. Mote está aqui da universidade, que pode lembrar desse fato. E fomos procurando, junto, é lógico, em parceria com os municípios, porque de todas as políticas públicas, algumas são de base estritamente local, e o papel do Estado é outro, é de cofinanciamento, monitoramento, os caminhos para realizarem, para que nós pudéssemos realizar. Por que eu estou justificando isso? Porque esse ciclo de debate é o que, pelo menos, nós esperamos e queremos participar, junto com todos que aqui estão nesse sentido, é porque nós precisamos, sim, traçar um rumo e chamar que sejam os órgãos federais responsáveis para que a gente possa dizer: prioritariamente, nós estamos agindo dessa forma. Será que a educação infantil é um direito só da criança que vive em zona urbana? Será que a criança indígena não tem o direito à educação infantil? Se a cultura dela não permite, como é que nós podemos trabalhar com essa cultura? Porque amanhã esse jovem indígena está na universidade e, graças a Deus, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul se não me engano, junto com a UNB, as duas universidades que têm cota para o jovem indígena na universidade, e o Estado de Mato Grosso do Sul, além de ter cota na sua universidade, ele tem um programa chamado Vale Universidade Indígena. Lógico que não é só para o índio esse programa, são 1.500 metas e 120 metas para índio, para o jovem universitário indígena. E hoje, com muito orgulho, nós temos doutores, nós temos mestres índios que estão revertendo esse conhecimento e essa transformação para suas comunidades. Mas se nós não cuidarmos da base, nós não sabemos o que vai ser o nosso futuro. Se existe violência, essa violência com a criança, ela, de alguma forma, nós temos que atuar. Por isso, em nome do governo do Estado, eu quero colocar a todos aqui, eu não estou sozinha, a secretária de Educação está aqui também, o representante da área de Cultura está aqui conosco também, se tiver mais alguém, por favor, me avise. Exatamente para que a gente possa participar, técnicos das nossas secretarias estarão aqui amanhã, depois também participando, nós estamos nesse debate do Pronatec, do plano de qualificação, inclusive para as comunidades indígenas, cujos pais, nesse momento, enfrentam uma crise, especialmente aqueles que trabalhavam nas usinas, com a proibição do trabalho nas usinas, estão todos desempregados, e é fundamental que a gente ache uma alternativa, porque não é todo índio que gosta e tem a vocação de trabalhar a terra, e querem mais do que isso. Então, nós estamos trabalhando em diferentes vertentes, exatamente para que se atinja isso. Eu não sei se os senhores sabem, mas há 4 meses nós fizemos, junto com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e graças ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça daqui, nós fizemos 7.415 certidões de nascimento nas aldeias de Dourados. E há 15 dias atrás, nós fizemos esta mesma situação, em menor proporção, nas aldeias de Aquidauana. E vamos em breve para as aldeias de Amambai. Hoje o IBGE publicou a parte do censo que trata da comunidade indígena. Esse talvez em comemoração ao Dia do Índio, e mais uma vez nós estamos lá com a segunda população indígena do país, correspondendo a 3% da população de Mato Grosso do Sul, com uma taxa de crescimento até certo ponto relativa, semelhante à taxa de crescimento do Brasil, mas que nos preocupa do ponto de vista que políticas públicas é que as crianças indígenas precisam ter, porque elas terão que ser preparadas para serem índios, seja em zona urbana, seja em zona rural, e para terem os mesmos direitos de brasileiros e brasileiras. Por esta razão é que a gente parabeniza por esse ciclo. Nós temos certeza, doutora Ariadne, que após esses 2 dias, além de divulgação de dados, de
esperanças que a gente nunca perde, de críticas de fatos do passado, a gente possa sair daqui com rumos e competências claras e precisas, e que possa o Poder Judiciário, que possa o Poder Executivo e o Poder Legislativo abraçar essas causas. Nós temos população indígena em mais de 50%, ou quase 50% dos municípios de Mato Grosso do Sul. Estão eles na zona urbana ou estão na zona rural? Só Campo Grande tem 3 aldeias urbanas, caminhando até para uma 4ª. E isto representa que a comunidade indígena também não quer ficar só na sua aldeia. E que nós temos que fazer muito para que, efetivamente, esse ser em desenvolvimento, como diz a Constituição brasileira, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança, não importa ela de que raça ela seja, de que cor ela seja, ela tem o mesmo direito como brasileiro, como brasileira. E, nesse sentido, quando nós falamos da comunidade indígena, nós temos que respeitar todas as características naturais desse povo, a sua cultura. E temos que reconhecer ainda que nós também não sabemos muito, e que nós também precisamos estudar para atuar nessa área. Por isso, nos colocamos à disposição, em nome do Poder Executivo, para participar do debate, mas, mais do que isso, para discutir, após o debate, as linhas traçadas, os caminhos puxados, as prioridades estabelecidas. Mas lembrando que a criança, desde que nasce, ela tem direitos iguais. Acima de ser índio, ela é um brasileiro, uma brasileira, que tem que contar com todos os direitos das políticas públicas. Por isso, conte conosco. Eu creio que o desabafo que o presidente da Assembleia fez e a colocação feita em relação ao que nós vivemos em Mato Grosso do Sul, em relação à questão fundiária, ela não pode e não deve ser a tônica e mascarar esse grande debate que nós precisamos fazer e essa grande execução que nós precisamos fazer com relação à política pública para criança e adolescente. Temos coisas novas, temos a Secretaria Especial de Saúde, que é um fator novo nas políticas públicas. Antes era a FUNASA que cuidava disso. Agora temos essa secretaria especial, com força, com concentração de recursos na área da saúde num único ponto. Temos que fazer uma grande discussão. O Estado, com a sua responsabilidade, já implantou uma série de escolas de nível médio nas aldeias, coisa que não havia. Temos que discutir qualificação profissional, dando, assim, aos pais a sua competência de trabalhar, ter direito ao trabalho, como qualquer cidadão e cidadã sul-mato-grossense ou brasileiro. Enfim, temos desafios. E penso que esse plenário que aqui está, ele está porque está interessado na causa. E que a gente possa sair daqui 2 dias com caminhos, com rumos, que todos nós possamos abraçar. E, quem sabe, daqui 1 ano, 2 anos, fazermos conferências desse ciclo de debates, doutora Ariadne, avaliando o que atingimos a cada ano. Tenho certeza que nós somos fortes, nós somos corajosos, vamos atrás de quem precisa ir para também assumir as suas responsabilidades e vamos, sim, dar a estas crianças. Estou dizendo vamos, porque nesse momento ocupamos papéis públicos, amanhã são outros que ocupam os nossos lugares. Dar a essas crianças a mesma dignidade que todas as crianças brasileiras precisam e exigem que nós tenhamos por elas. Muito obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Hudson Shiguer Kinashi, procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor Paulo Alberto de Oliveira, procurador-geral de Justiça. Boa noite a todos. Gostaria, na pessoa da doutora Ariadne,
cumprimentar todas as autoridades já nominadas da mesa e também cumprimentar este dileto e seleto auditório. Primeiramente, eu quero transmitir as desculpas do Dr. Paulo Alberto de Oliveira, o nosso procurador-geral, que, cumprindo a agenda já anteriormente assumida, ele não pôde aqui estar presente. Mas ele disse-me que colocasse o Ministério Público, né, de portas abertas para receber quem quer que seja para discutir esse tema lá, que ele estaria à inteira disposição. Na verdade, ouvindo os dois brilhantes oradores representantes da comunidade indígena na abertura deste evento, me deixou bastante preocupado a situação da comunidade indígena aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que a maior comunidade indígena encontra-se concentrada no estado do Amazonas. Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar. Mas depois, os oradores que falaram deixaram-me mais tranquilos, principalmente na fala do presidente da Assembleia, deputado Gerson Domingos. Já existe a boa intenção, o firme propósito, né, do governo federal em tentar resolver esse problema. Também da fala da nossa representante do governo, Tânia Garibe, nos aspectos sociais. A gente sabe que a comunidade indígena aqui no Brasil, pelo que disse o representante, antes era 1000 grupos, foram dizimados, ficaram em 200 e poucas comunidades. Mas, e dentro dessa comunidade, eles falam 180 línguas diferentes. Existe aí, né, tremendamente dificuldade de até entre eles se comunicarem. Mas nós não podemos deixar que esse fato seja obstáculo para que nossas ações, nossos anseios, de também estender a eles, né, o braço do Estatuto, no sentido de proporcionar-lhes a defesa dos seus direitos fundamentais, o direito da criança, de toda a criança, prevista no nosso Estatuto. Aliás, foi através da Resolução 91 do CONANDA, né, que garantiu esses direitos, todavia, sem deixar de atentar às peculiaridades socioculturais de cada povo, de cada grupo. Eu entendo que, nessa linha, a gente poderia ver que a criança e o adolescente indígena também está protegida por esses direitos. Falta apenas tirar esses direitos da letra fria e colocá-los em prática. Nós vemos aí, como já foi dito anteriormente, que existe uma grande mortandade de crianças e adolescentes nas aldeias, nas fazendas. É preocupante, né, esse índice. Mas mortandade
não de forma natural, mas de forma violenta, assassinadas, né? A criança indígena, ela, tanto quanto a criança não indígena, ela precisa realmente ser tratada, ser cuidada como um cidadão. Cidadão que tem todas as condições de crescer, né, de progredir e de ser alguém no futuro. Assim como todos os senhores, eu também sou principiante nesse assunto. Estou ávido. Eu quero aprender com os senhores nesses 2 dias de debate, porque realmente, no início da minha carreira, eu fui sempre um promotor criminal. E apenas quando eu vim promovido para Campo Grande, é que comecei a trabalhar na área da infância. E para adotar esse novo conhecimento, trabalhar nessa nova área, eu tive que mudar muitos dos meus estudos, dos meus conhecimentos. Agora, com essa nova etapa que a doutora Ariadne coloca, né, na minha frente, é um novo desafio. Eu quero, juntamente com todos, aprender, debater e, quando possível, eu quero aplicar, tornar, né, esse debate vivo. Bom, minha gente, não quero estender muito, vou deixar esse microfone, mas desejando àqueles colegas, os promotores, né, membros do Ministério Público, da magistratura que vieram de fora para a nossa cidade, para o nosso estado, eu quero deixar umas boas-vindas, que seja proveitoso o nosso evento, e aqueles que estão aqui, né, continuem sempre conosco, né, nessa causa, que é uma causa muito importante para todos nós. Muito obrigado. Fique com Deus. Registramos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio Luz, presidente da Rede Criança, conselheiro estadual dos Direitos Humanos e membro do Comitê Nacional dos Povos Indígenas. Excelentíssima senhora Neide Moreira Medeiros, assessora neste ato, representando a excelentíssima senhora Maria Aparecida Salmazi, presidente da Associação Mundial para a Educação Pré-Escolar no Brasil. Excelentíssimo senhor Nelson Carmelo Olazar, chefe da Secretaria Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, SESAI. Excelentíssimo senhor Celso Marley dos Santos, assessor do senador Delcídio do Amaral. Excelentíssimo senhor Antônio Hilário Aguilera Urquiza, autor. Excelentíssima senhora Suelise de Paula Borges de Lima Ferreira, neste ato representante o senhor Volmar Vicente Filipino, secretário municipal de Educação. A senhora Rosa Pires Aquino, da Coordenadoria da Infância e Juventude de Campo Grande. Excelentíssimo senhor Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor Ângelo Motti, coordenador do programa Escola de Conselhos. Excelentíssimo senhor Lucimar Trindade da Silva Azevedo Marques, Lucimar Trindade da Silva Azevedo Marques, diretora da Escola Municipal Sullivan Silvestre Oliveira. Vou tentar, tá? Tumoné Colivonó, que quer dizer criança do futuro. Espero que esteja certo. Excelentíssima senhora Enir da Silva Bezerra, cacique da primeira aldeia urbana em Campo Grande, Marçal de Souza. Excelentíssimo senhor Anderson Benites, coordenador regional da FUNAI. Excelentíssima senhora Fabiane de Lima, coordenadora do curso de Pedagogia, neste ato representando a Universidade Anhanguera Uniderp. Excelentíssimo senhor Rubens Trombini, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A assessoria de cerimonial, em nome da comissão organizadora do evento, comunica a ausência
da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, autora do prefácio do livro Criança Indígena, Olhar Multidisciplinar, que será lançado logo após a abertura deste primeiro ciclo de debates e que discorreria sobre o tema Criança Indígena no contexto nacional, tendo em vista o estreitamento da sua agenda e incompatibilidade de horário de voo para o seu regresso a Cambridge, na Inglaterra, onde se encontra desenvolvendo atividades no Massachusetts Institute of Technology, desde o mês de abril, que, embora não podendo comparecer, a ex-ministra enviou um vídeo expressando seu pensamento a respeito do tema. Então, neste momento, nós convidamos os senhores para assistirem a este depoimento. Cumprimento todos os participantes do ciclo de debate sobre a criança indígena e seus direitos fundamentais, na pessoa da sua coordenadora, doutora Ariadne Silva, dizer que o Ministério Público, juntamente com todos os participantes, estão de parabéns. É fundamental que possamos olhar para os elos fragilizados da nossa sociedade, e eu digo fragilizados porque geralmente a gente diz que é o elo fraco, não é? Como se a fraqueza tivesse neles mesmos. Não, nesse caso é o elo fragilizado, porque os nossos índios são muito fortes, não é? Ter suportado nesses 500 anos de história o preconceito, a discriminação, a tentativa de assimilação, e quando não são assimilados, a tentativa de eliminação, seja pelas doenças historicamente falando, pelas lutas, pelas guerras, ou pela exclusão, pela indiferença das políticas públicas, do cuidado com uma população que é originariamente constitutiva da nossa sociedade e da nossa identidade. Pensar os direitos fundamentais da criança indígena que vem sendo aviltado, onde temos intensos conflitos de disputa, não é, pelo território dessas populações desterritorializadas, que sem um lugar, não é, elas passam a habitar em um não lugar. Um não lugar do ponto de vista do território, um não lugar do ponto de vista das políticas públicas e um não lugar do ponto de vista até mesmo da sua própria autorreferência, porque aos poucos até essa vai sendo aviltada. Todos vocês estão de parabéns, não é? E eu lamento não poder estar aí para poder me somar a esse esforço. Mas talvez ele esteja acontecendo no lugar mais importante, no lugar onde a resistência não pode ser diminuída. Com a palavra o senhor Gilney Dias Maciel, neste ato, representando o senhor Mister de Jafar Júnior, diretor-presidente da editora Alvorada. Excelentíssimo senhor Hudson Shiger Kinashi, procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Justiça, da Infância e da Juventude, neste ato representando o excelentíssimo senhor Paulo Alberto de Oliveira, procurador-geral da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, excelentíssima senhora Tânia Mara Garibe, secretária do Estado de Trabalho e de Ação Social, neste ato representando o excelentíssimo senhor André Putinelli, governador de nosso Estado. E, em nome de quem represento e cumprimento todos os participantes desse evento. É uma satisfação para nós, da Editora Alvorada, poder estar aqui participando junto do Ministério Público deste evento e participando também com o lançamento do livro organizado pela doutora Ariadne Canto. Cito também a presença do nosso diretor-presidente, senhor Mister Jafar Júnior, nosso mentor e a pessoa que coordena todos esses eventos e nos conduz na produção desses materiais. Eu peço licença aos ouvintes, peço licença aos participantes da mesa para usar um tom professoral, afinal de contas essa é a minha origem, e quero remeter-nos ao século V a.C., na pessoa de dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, dos grandes matemáticos que viveram na Grécia, chamado Pitágoras. Naquela época, Pitágoras já dizia: cuidem das crianças e não precisaremos punir os homens.
Algum tempo depois, eu diria milhares de anos depois, um negro alto, forte, que carregava com muita propriedade o número 10 às costas, fazia o seu 1000º gol. E na corrida em volta do campo, ele, nas suas entrevistas e nas suas manifestações, ele dizia: cuidem das nossas crianças. Muito pode se questionar, muito pode se falar a respeito disso. Mas a verdade é que estamos nós aqui no dia 19 de abril do ano de 2012, tratando novamente das crianças, e mais especificamente das crianças indígenas, dos direitos, daquilo que precisa ser preservado, daquilo que se precisa ser preservado dentro da realidade, dentro da cultura indígena. E eu diria o seguinte: é muito importante que nós possamos visualizar, é muito importante que nós tenhamos condições de compreender a dimensão e o alcance da situação que as crianças indígenas se encontram nesse momento. Eu diria que essa é uma condição sine qua non para que nós, como sociedade, possamos enfrentar o desafio de fazer valer os direitos das crianças indígenas. E eu queria aqui poetizar um pouco, fazer valer o direito de ser criança na sua mais ampla acepção da palavra. E eu gostaria, nesse momento, de chamar a doutora Ariadna, coordenadora da obra Criança Indígena, Olhar Multidisciplinar. A doutora Ariadna, ela é procuradora de justiça, ex-procuradora da infância e da juventude, mãe, poetisa, autora de livros já conhecidos no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas à doutora Ariadna e dizer da nossa alegria, enquanto editora, de poder participar deste evento, poder estar aqui, somando forças para tratar, para participar com um elemento significativo, um elemento de referência na compreensão e no debate das questões relacionadas às crianças indígenas. Que nós possamos tirar um bom proveito desse evento, mas que, acima de tudo, as ideias e as concepções aqui discutidas, aqui debatidas, possam nos levar a uma ação significativa, no sentido de atender os anseios e os desejos da comunidade e, mais especificamente, das crianças indígenas. Muito obrigado. O lançamento da obra denominada Criança Indígena, Olhar Multidisciplinar, acontecerá no saguão deste auditório e terá a presença dos demais autores da mencionada obra, oportunidade que os livros serão autografados. Nós convidamos agora os autores do livro para se posicionarem à frente para uma foto oficial. Vamos fazer aqui embaixo? Acho que aqui embaixo vai ficar melhor, né, doutora? Ué, foi o que me chamaram antes. Isso. Bom, com a palavra agora, a excelentíssima senhora Ariadne de Fátima Cantu da Silva, procuradora de Justiça. Doutora Ariadne. Muito
Muito boa noite a todos. Eu prometo que vou ser bastante breve. A doutora Tânia já está se coçando para ir embora faz horas, todo mundo cansado, agenda cheia. Doutor Hudson Kinashi, no meu querido colega, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar todos os senhores, e a doutora Tânia Garibe, minha amiga querida, a quem peço licença também para cumprimentar todas as senhoras. Gostaria imensamente de dizer da minha alegria de estar aqui com todas essas lideranças e representatividades políticas, judiciais, do Ministério Público, toda a sociedade civil organizada, estudantes, de estarmos aqui refletindo sobre essa questão importante e que nos causa tanta angústia. Falar em nome de todos os meus colegas que comigo colaboraram intensamente para escrever esta obra, dizer da nossa satisfação em ter este trabalho feito e dizer que este projeto nasceu de um sonho e, como todo sonho, nasceu também de um ato de coragem. É impossível falar neste país sobre criança, ainda mais criança indígena, sem estarmos, doutor Paulo Afonso, como a sua trajetória muito reflete toda a história de construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem estarmos imbuídos da mais profunda coragem. E é desta coragem que nasceram estas palavras, que nasceram estas reflexões, onde nós estamos, cada qual, buscando, dentro das suas atribuições e dentro das suas funções, construirmos um caminho para reversão e para respeito e dignidade destas crianças. Este livro é uma pequena porta que se abre de esperança, porque não se pode sonhar sem se ter esperança. Não se pode construir uma sociedade digna sem cuidar das suas raízes. E as crianças, e ainda mais as indígenas, são as nossas raízes. Gostaria, então, de agradecer a todos os colaboradores, autores do livro, e também aqueles que não estão presentes, que não puderam vir, mas que estão nominados no material que os senhores já vão ter acesso, pela colaboração e pela coragem de estarem conosco nesta proposta editorial. Gostaria de agradecer à Procuradoria-Geral de Justiça por ter promovido a realização deste debate, início de ciclo de debates, e também à editora Alvorada, na pessoa do meu querido Mircea, que veio nos prestigiar hoje, né, Mircea, chiquérrimo você, que também acreditou corajosamente nesta proposta e está aqui participando desta realização deste momento. Gostaria, mais uma vez, em nome de toda a equipe da organização, dizer da nossa satisfação e agradecer todo o empenho da editora Alvorada, através da sua equipe brilhante, na pessoa da Karine, cadê ela? Muito obrigada, Karine, por todo o seu carinho, e dizer, finalmente, que este livro não teria nascido se não tivesse tido todo o carinho na organização e compilação de todo o material pela minha assessora, a doutora Paula. Cadê a Paula? Muito obrigada, Paulinha. Ali achei a Karine também. Então, é um momento de festa, um momento de alegria, e convido, então, todos os autores, agradecendo os senhores, a se posicionarem logo à frente, onde poderão, então, receber os seus convidados e os seus cumprimentos. Muito obrigada. Bom, em nome do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e da editora Alvorada, a assessoria de cerimonial agradece a presença de todos e convida-os para um coquetel que será servido no saguão desse auditório. Informamos que amanhã, às 8 horas, será dado prosseguimento ao evento com a realização de palestras e debates. Uma boa noite a todos. Eu falei para a doutora Ariadne, só a senhora vai me fazer, 6 horas da manhã.